Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed Drummer e hoje eu estou com a minha sistra, que não é uma médica de profissionais de educação física, hein? Júlia Rita. Oi, gente, boa noite. E hoje, né, com essa presença ilustre, nós vamos conversar sobre física, saúde e fé. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Júlia, né, que como comentei, tu não é uma médica de educação física, né, de profissionais de educação física, porque o que acontece? Tu é uma física médica, olha só. Então, para a maioria das pessoas que não sabe o que é física médica, né, ou seja, o que é uma pessoa que é física médica e o que é a tal da física médica em si, né, porque as pessoas podem pensar, né, que talvez é a medicina que cuida do corpo físico, né? E aí tu tem a mental médica também, que cuida da mente, não sei, né? Psicólogo médica, não sei. Então, se tu puder explicar pra nós aí o que é física médica, de onde é que surge isso, de onde é que vem, o que significa, o que faz? Então, gente, o Duda falou ali no início brincando, né, que seria um médico que faz educação física, enfim, porque sempre que eu falo pra alguém que eu sou física médica, a maioria das pessoas não fazem a mínima ideia do que eu faço, né? Muitas nunca nem ouviram falar sobre essa profissão. E eu sempre gosto de perguntar, o que tu acha que um físico médico faz? E numa dessas perguntas, uma pessoa já me disse que achava que eu dava educação física pros médicos. Então eu já vi várias coisas diferentes, assim. Mas basicamente, física médica é um curso novo, assim. Eu me formei em Porto Alegre, né, na Universidade Federal de Ciências da Saúde. E eu fui a terceira turma. Então, é um curso relativamente novo. Antes, quem fazia a nossa função, né, do físico, o médico, era os físicos mesmo, o bacharel. Então, antigamente era os físicos mesmo, né? Só que eles nicharam mais, eles especificaram e aí criaram, né, essa nova graduação, que é sim uma graduação, que existe em faculdades, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem em Santa Maria, tem em Porto Alegre, acho que é só nessas duas cidades. Na Unicinos, que é aqui próximo também de Porto Alegre, né? E, basicamente, tudo que envolve radiação precisa de um físico médico. Então, assim, uma usina nuclear, por exemplo, precisa de um físico médico. Uma área da radioterapia precisa de um físico médico. Né, o radiodiagnóstico, quando a gente vai fazer um raio-x, uma tomografia, uma ressonância. Por mais que ressonância magnética não tem radiação, né? São magnetos, né? Mesmo assim, precisa de um físico médico. Até a parte da vigilância sanitária também. Então, pesquisando assim, né? A física médica é essa área da ciência que vai aplicar princípios da física, mas no cuidado da saúde humana, sempre envolvendo alguma parte de radiação. Então, ela é uma especialidade médica, mas ela não tem nada a ver com medicina, assim, ela é totalmente contrária. Contrária não, né? Mas outra área. Então, tipo assim, vamos dizer assim, tu tem a medicina e tu tem a física médica, mas a física médica, vamos dizer assim, os profissionais de física médica, eles não são médicos, mas eles são físicos que trabalham na área da medicina. Mais ou menos isso. Isso. Eles não são médicos, mas eles trabalham na área médica. Exatamente. Tá. Então tu não pode receitar, sei lá, antibiótico, essas coisas assim, né? Porque tu não é médica. Né? Não, eu não posso e eu também não sei muito analisar exame de sangue, eu não sei muito analisar exames mesmo, tá? Não posso fazer isso. Eu ajudo um pouco, mas não faço isso. Claro. Não, hoje em dia, né, nós temos no passado tinha o médico da família, né? E hoje tá voltando essa profissão, né? Que é chamada de ChatGPT, né? Então tu manda o exame pro ChatGPT, que é o médico da família,
E aí tu consegue ter o resultado ali, né? A interpretação dos exames, né? Antes de tu ir na consulta com o médico, né? Hoje em dia tá fácil, né? Exatamente, tu já sabe, sim, tu já tem um diagnóstico precoce, né? Exato. Gratuito, inclusive. Não, mas assim, ó, acho que ficou bem claro, né? Tipo, a física médica, ela tem essa relação da física com a medicina. É como se fosse essa ponte, né? E aí, tu comentou que tem muita conexão com a questão de radiação, e tu falou de radioterapia, né? A gente poderia chamar o popular raio-x, né? Mas a gente tem mais coisas que estão relacionadas. Por exemplo, tu falou que a ressonância magnética não seria, né? Não teria radiação. Em outros diagnósticos, assim, por imagem, né? Como, por exemplo, a gente tem o ultrassom, tem também a tomografia. Esses exames também estão relacionados com a área da física médica? Eu não sei se eles têm radiação, se não tem, né? Que o ultrassom não tem, né? Mas Isso, o ultrassom não tem, mas mesmo assim tem um físico também responsável. A tomografia tem radiação. Aí tem um físico responsável também. É legal porque, assim, a gente trabalha com os médicos, né? Tipo, o médico que trabalha no radiodiagnóstico é um médico que se especializou, né? No radiodiagnóstico. Na nossa área, que eu sou da área da radioterapia, a gente tem um médico radioterapeuta que trabalha com nós, né? Mas são funções diferentes. Mas também, até mamografia, né? Que é um ultrassom específico para mama, também tem um físico responsável pela qualidade, né? E é importante só salientar isso, né? Tipo, o físico, ele é responsável pela qualidade do equipamento. Então, assim, o equipamento emite radiação. A gente precisa garantir que aquele equipamento tá emitindo radiação de forma segura, né? Sem espalhar radiação, enfim. E, além disso, se for um tratamento, radioterapia, que é tratamento para câncer, assim, né? A gente precisa garantir que a radiação esteja atingindo só o câncer, né? Não esteja atingindo nenhum órgão saudável, né? Nenhum órgão próximo ao câncer, assim. Então, basicamente, a gente trabalha no computador, né? Em softwares, assim, para garantir essa focalização da radiação na lesão. sim, porque, vamos dizer assim, se começa a funcionar errado a máquina, tipo, tu já tá fazendo um tratamento que não é o correto. É tipo tu fazer uma dosagem errada de um remédio, né? Tipo, ao invés de tomar, sei lá, 10 gotas, tu tomar 11 gotas, 12 gotas, né? Já não é o mesmo efeito, né? Tu tá ou superdosando, ou, né? E também, isso que tu tava falando também, agora eu tava pensando, né? Que tu falou que é uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma profissão nova, né? Porque até então eram físicos bacharéis, né? Que cuidavam dessa área, né? Então eles tinham essa conexão. Então, de certa forma, se a gente pensar em muitas tecnologias que a gente tem hoje, elas são graças à física. Ou seja, os equipamentos que tu comentou, né? Raio-X, ultrassom, ressonância magnética. Até no passado nós tínhamos, né, os profissionais técnicos em radiologia, né? Que mexia ali com parte de raio-x. Mas assim, a gente tá falando da questão da máquina em si, né? Não é simplesmente lá tirar um raio-x, né? Que nem tu falou, tu tem essa questão do cuidado, o bom funcionamento dos equipamentos e tudo mais, os cálculos de dosagem, até que nem tu, no caso ali que tu trabalha mais com a parte de câncer, né? Mas assim, o que eu ia perguntar é o seguinte, os físicos, né, eles trouxeram então essa possibilidade da tecnologia para auxiliar nos tratamentos médicos, né? Tratamentos de diversos... E não só tratamento, mas também de diagnóstico, né? Tanto é que hoje a gente pode fazer um ultrassom para ver o bebê se mexendo na barriga por causa de físicos, né? E aí tu comentou que a física médica, ela é algo, vamos dizer assim, recente, não é algo de, sei lá, de muitas décadas e tal, né? É uma profissão, vamos dizer assim, recente. Então, de certa forma, essa necessidade foi para que o físico, no caso agora físico médico, né? Ele pudesse ter um entendimento maior da área da saúde, ele pudesse ter, vamos dizer assim, falar a linguagem dos profissionais de saúde, no caso dos médicos e tudo mais. Foi essa a necessidade que trouxe de criar uma graduação específica para isso? Eu acredito que sim, porque na graduação da física, a gente não tem nenhuma cadeira voltada para anatomia, né? Nenhuma cadeira voltada para física das radiações, mais específico, E né? tu teve, no caso. Isso, e aí na física médica a gente tem anatomia, a gente tem mais disciplinas voltadas para biologia mesmo, né? E também bastante relacionadas a diagnóstico por imagem. Na física, em geral, assim, física bacharel é física pura, né? Sim. Só agora que pra me corrigir, que eu não sei se deu pra entender isso, né? Mas eu falei que ultrassom e mamografia era a mesma coisa, mas na verdade não são as mesmas coisas, né? O ultrassom, que nem o Duda falou, é um ultrassom mesmo, com
com onda, né, pra tá vendo bebê, enfim, tá vendo qualquer outra parte. Mamografia é da mama, mas é com raio-x mesmo, né? Não, aí é raio-x mesmo. Ultrassom que não tem raio-x. Uhum. Não, eu perguntei isso, né, porque é interessante, né, como que muitas vezes, devido a necessidades do mercado, né, vamos dizer assim, surgem novas profissões, né, que agora com esse negócio de advento de inteligência artificial, nossa, as profissões vão sumir e tudo mais, mas na verdade pode surgir novas, né, diante disso. Por exemplo, na área que eu trabalho, a área de tecnologia da informação, existem diversas graduações. Tu tem engenharia da computação, tu tem ciências da computação, só que essas, até análise e desenvolvimento de software, só que essas, elas são bem focadas em algo específico, né? E o curso que eu fiz foi Sistemas de Informação, que o curso de Sistemas de Informação é basicamente o físico médico, né, da TI que se comunica com os gestores da empresa. Porque o Sistemas de Informação, nós aprendemos não apenas a parte da tecnologia da informação em si, mas nós aprendemos também todo o restante que uma empresa precisa para funcionar, tipo administração, gestão de pessoas, marketing, administração de operações imateriais, sabe, várias outras coisas, né? Então me parece que a física médica, ela vem para ter esse foco, né, na saúde e ao mesmo tempo tu trazer todo o conhecimento da física dentro da área de saúde. E aí, diante disso, eu te faço a pergunta agora, que talvez tu é meio suspeita para responder, né, mas eu pergunto igual. Qual que é a importância, né, da física médica na área da saúde, né? Qual que é o impacto que não só a questão da física, mas a questão da tecnologia, da ciência, ela tem para auxiliar na questão de preservar, né, prolongar as vidas, né, tipo, ajudar as pessoas a encontrarem um tratamento correto, cura e tudo mais, né? Então, falando assim do raio diagnóstico, né? Vamos supor, a pessoa foi lá, fez um raio-x. Se esse equipamento de raio-x ele não tiver calibrado, se não foi feito os testes que o físico faz, né? Teste de imagem, teste de qualidade, para ter uma imagem boa, um raio-x bom, isso pode mascarar o teu diagnóstico, né? Fazendo com que o médico pegue esse raio-x e o laudo, assim, seja meio inconclusivo devido à qualidade baixa da imagem. Então, já nisso a gente vê uma importância boa, né? E na radioterapia, a gente precisa garantir, né, que a radiação que o radioterapeuta, que o médico, né, o paciente chegou, o médico falou, bom, câncer de mama, a gente vai precisar entregar essa quantidade de radiação. Se o físico calcular isso errado, entregar isso errado para o paciente, a gente pode ter uma complicação bem grande, né? A gente sabe os malefícios que a radiação traz, né, todos esses acidentes que todo mundo já ouviu, né, de Chernobyl, enfim, que já aconteceram, o quanto a radiação, ela é boa, ela é benéfica, sim, mas se usada ou se não administrada da forma correta, ela causa prejuízo, né? Então, a má administração, se a gente não calibrar o equipamento corretamente, né, isso pode estar prejudicando o paciente. Só que, fazendo isso correto, a gente tendo uma boa administração, fazendo os controles de qualidade, as garantias de qualidade do equipamento, garantindo que ele tá bom, a gente consegue sim, tem inúmeros estudos, né, que na área do câncer, né, eles são muito benéficos e efetivos. Então, tem sim uma alta mortalidade das células cancerígenas, né? Tanto que é um dos tratamentos mais indicados, né, quando se tem câncer. Então, ele é uma área muito importante devido a isso, né? Não, com certeza. E até pensando, né, que nem hoje, né, na data de lançamento desse episódio, é o Dia Internacional da Física Médica, olha só, em homenagem a Marie Curie, né? E Marie Curie, a gente sabe que graças a ela que hoje nós temos, né, a radiação não, né, a radiação sempre existiu. Uma banana tem radiação, né, o sol tem radiação, sempre existiu, não foi a partir dela que surgiu. Mas eu digo a questão do raio-x, radioterapia, né? Então, e ela sofreu, né, consequências devido à sua descoberta, né? No sentido dos testes e tudo mais, ela teve grande exposição à radiação e isso acabou causando, né, o falecimento dela, né? Então, como tu disse, né, acho que tem que ter um certo cuidado, né? Não dá pra fazer... vamos fazer um raio-x aí a cada segundo e tal. Principalmente, como tu falou, né, a radioterapia é muito utilizada no tratamento de câncer. Já pensou, digamos, tu vai lá e eu nunca passei por isso, mas dizem, né, que não é algo agradável, né? Tipo, a pessoa sofre um pouco, né?
pra fazer a radioterapia, né? Porque, querendo ou não, tu tá jogando radiação ali em cima, né? E já pensou tu não ter feito a configuração correta do equipamento e aquilo foi em vão, né? Ter que fazer tudo de novo. Ou, se foi a mais, né? Como tu disse, tu ter complicações a mais, né? Então, acho que tem uma grande importância, né? Exato, com certeza. E um grande impacto também é a questão da própria descoberta, né? Tecnologia, né? Porque se não fosse pelos físicos, né? A exemplo, Marie Curie, nós não teríamos hoje as máquinas que nós temos aí para fazer esses tratamentos e diagnósticos, né? Sim, exatamente. E outra que os acidentes que tiveram, né? É até meio estranho falar assim, né? Mas os acidentes que tiveram com radiação, eles contribuíram para os estudos, né? Que a gente tem hoje, para o conhecimento que a gente tem hoje. Porque com aqueles acidentes que tiveram, a gente conseguiu acompanhar as pessoas que foram expostas, que tiveram ali expostas, exato, e compreender, tipo, os efeitos biológicos que elas tiveram para hoje a gente ter isso comprovado e mais documentado, né? Uhum. É, aquela velha história, né? A gente aprender com os erros, né? Uhum. Aviação é assim também, né? Aviação, beleza, ninguém quer que avião caia, mas quando cai, vamos entender o porquê caiu e vamos reforçar a segurança para que não aconteça de novo o mesmo problema, né? Então... Exato. Até eu não sei se as pessoas já ouviram falar, né? Mas teve um acidente no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, em que eles erraram a dose, né? Que era para ter aplicado numa menininha, né? Numa criança. E acabou que ela faleceu por causa disso, por causa desse erro. Mas devido a esse erro, hoje em dia tem protocolos que dizem que precisa todo o tratamento ser checado por 2 pessoas. Tanto por 2 médicos quanto por 2 físicos. Então foi por causa daquilo que hoje em dia a gente tem barreiras, né? Pra mitigar, né? Pra evitar erros, assim. Exato. Muito bem. Então, Júlia, como a gente já esclareceu aí, né, o que é a física médica, né, sobre o que tu trabalha e a importância também, obviamente, né, de profissionais de física no meio da medicina, olha só, né, o pessoal das exatas no meio da saúde aí, olha ali, hein. Mas quando a gente vem pra Bíblia, né, muitas vezes as pessoas, né, ficam pensando, tá, mas será que pode isso? Será que a ciência pode ser usada para cuidar da vida? O que tu entende isso, né? Como é que tu vê a tua profissão diante de Deus, assim? A Bíblia, ela condena, ela valoriza nós usarmos o conhecimento humano para cuidar da vida das pessoas, né? Como é que tem que ser a postura do cristão diante dos avanços científicos, avanços tecnológicos que nós temos, né? A gente fica com receio? Será que a gente fica com desconfiança porque a gente vai ter pouca fé? Vamos confiar mais na ciência do que em Deus? Ou a gente tem uma postura diferente, na verdade, de gratidão, né? Em que a gente entende que Deus está nos proporcionando, né, a tecnologia, o conhecimento, nos dando respostas, né, para cuidarmos melhor do nosso corpo, das nossas vidas, da nossa saúde. Então, eu creio assim que o Senhor, ele valoriza quando a gente usa todo esse conhecimento com sabedoria, né? Mas ele condena quando a gente usa o conhecimento com arrogância, assim. Eu fiz uma pesquisa, né, na palavra mesmo, na Bíblia, sobre situações em que o Senhor valoriza e situações em que o Senhor condena, né? E, assim, Provérbios fala muito sobre a sabedoria, né? E tem um Provérbios, né, que é Provérbios 2:6, que declara, né, que o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem tanto conhecimento quanto entendimento. Então, assim, o Senhor nos dá sabedoria, né? E o conhecimento, enfim, toda essa inteligência, o Senhor que está nos dando. Vale nós estar usando isso da forma correta. Então, a inteligência, ela é vista como um presente divino do Senhor, né? E ela pode ser, sim, deve ser usada para o bem. Mas tem toda a questão do domínio, do cuidado, né? Porque em Gênesis mesmo, Deus confiou, né, ao ser humano esse mandato de dominar e cuidar da terra. Então, dessa forma, a gente precisa estar, assim, cuidando, né? E dominando conhecimento, enfim, toda a tecnologia que vai estar sendo construída, gerada, né? E também tem em Êxodo 31, né? O Senhor, ele fala para Moisés, né? Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Então, o Senhor deu para ele inteligência, o Senhor deu para ele habilidade, o Senhor deu para ele conhecimento. Então, eu creio que sim, o Senhor nos dá inteligência, né? O Senhor nos dá habilidade, o Senhor nos dá conhecimento. Então, é algo bom, é algo que sim, a gente vai usar para o bem, né? Mas que tem
todo aquele cuidado, né, pra gente não tá usando isso pro mal, né? José, quando tava no Egito, né, ele fez uso do todo o planejamento agrícola, né, pra tá salvando o povo da fome. Salomão, né, sempre em todos... Enfim, Salomão, em toda a vida dele, super valorizou, assim, o conhecimento e usou isso pro bem também, né? Mas o Senhor, ele também condena, né? A gente tem aquela situação lá em Gênesis, né? Quando eles edificaram, né, a Torre de Babel. Então, tipo assim, eu acho que é esse cuidado que a gente precisa tá tendo, né? De tá fazendo bom uso do que o Senhor nos deu, assim, né? Sim, claro. E tu sabe, né, tu estava falando sobre isso, sobre alguns exemplos, né, e tem também o caso de Daniel, né, Daniel e os outros amigos dele, né, que eles estavam lá na Babilônia. Daniel, capítulo 1, versículo 17, diz assim: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então o próprio Deus, né, ele dá conhecimento e inteligência pra nós. Como tu falou ali do Bezalel, ele deu criatividade pra ele, né, pra ele poder criar ali toda a parte, né, que Deus já tinha, inclusive, instruído. Mas Deus, ele dá até mesmo a criatividade, porque Deus é um Deus criativo, né. Foi ele que criou todas as coisas, né. Todas as coisas, inclusive, existem e subsistem em Cristo, né? Tipo, porque tudo foi criado nele, que nem diz lá Colossenses 1, né? Tudo foi criado nele, para ele, por ele. Então tudo tá sobre ele, né? Ele está acima de todas as coisas. E aí, pensando dessa forma, né? Então a gente percebe que, como tu falou, depende como que a gente usa esse conhecimento, né? Como é que a gente vai usar a ciência. E aí, eu creio que quando a gente pensa no cuidado da vida, quando a gente pensa em salvar pessoas, em ajudar pessoas em tratamentos para amenizar sintomas, até mesmo descobrir, né, alguma doença, algo assim, né, conhecimento, a tecnologia, a ciência, ela tá sendo bem usada, né? O problema é, como tu falou, na arrogância ali, né, tipo, da Torre de Babel, a gente achar que somos melhores que Deus porque nós conhecemos mais, né? E como é que tu lida com essa questão toda, assim? Porque pra ti, creio eu que, vamos dizer assim, tu tá usando o conhecimento pra ajudar, né, pessoas a se recuperarem, né? Quando a gente pensa em câncer, é uma doença, vamos dizer assim, maldosa até, né? Porque ela destrói a pessoa, né? Mas tu tá, vamos dizer assim, trabalhando pra auxiliar a pessoa a vencer algo que não existe, vamos dizer assim, uma cura mágica, né? Tipo, do nada, mas existe um tratamento, né? Como é que tu se sente, assim, diante disso, né? Uma questão aí de fé, né? Eu me sinto muito feliz, assim. Eu acho que a gente vê resultado, né? Acho que é muito gratificante quando a gente vê os pacientes melhorando, né? Os pacientes, assim, conforme vai passando as sessões, eles estão melhores, enfim. Mas hoje, inclusive, eu estava num tratamento e eu sempre faço isso, né? Tipo, a gente tá ali, tá alguma situação complicada, é um paciente mais debilitado. A gente sabe que a medicina, ela é boa, ela é eficaz e tudo mais. Mas o paciente também precisa... A gente vê que faz diferença, né? Tem estudos também que falam que quando o paciente, ele tem fé, ele acredita que vai melhorar, isso, nossa, potencializa muito mais a cura, né? Então, quando tem situações assim, eu fico orando, sabe? Eu fico dentro de mim orando, tipo, ai, Senhor, cura essa pessoa, sabe? Porque... a gente sabe que a medicina, ela é boa, mas ela, às vezes, pode ser que não funcione, né? A gente não sabe, às vezes, o quão agressivo o câncer é, né? Tem casos que o câncer é muito agressivo, ele avança muito rápido, o paciente já tá muito senhorzinho, né? Debilitado. Então, são muitas coisas, né? Podem agravar, assim. Mas, eu creio, assim, que quando o paciente também tem fé e ele crê, eu acho que... melhora em tudo, né? Melhora o tratamento, melhora até o dia a dia dele, né? Porque tem tratamentos que demoram 33 dias, assim, né? Então, a gente não trata sábado e domingo. Então, é mais do que um mês o paciente vindo todos os dias. E eu acho que essa esperança, né? Essa fé mesmo, né? Do paciente ajuda ele e ajuda no tratamento também. Sim. E como é que tu vê? Porque, assim, como eu disse no início ali... tem algumas pessoas que têm essa dificuldade, né? Porque tu tem sempre pessoas de todos os tipos em todas as áreas, né? Assim como nós temos no meio da igreja pessoas que são fiéis a Cristo, nós também temos ali os lobos em pele de cordeiro, né? Na ciência também tem pessoas que, vamos dizer assim, negam a fé, pisam na fé, né? Sendo que a gente percebe que muitos dos avanços, né, da ciência, principalmente há muitos anos atrás, né,
foi em virtude da própria fé, né? Do cristianismo e tudo mais, né? Universidades foram fundadas por cristãos e tudo mais. Então, mas assim, o que eu quero dizer, assim, que tem pessoas que têm essa dificuldade, né? De, não, Deus vai cuidar, eu vou orar e eu não vou ir atrás da ciência, eu não vou atrás, né, de tecnologia, porque eu tenho fé que é Deus que vai curar, né? E aí as pessoas têm talvez essa tendência, né, de achar que se elas buscarem algum recurso tecnológico ou a ciência, né, a medicina, elas vão estar talvez traindo Deus, né, ou tá demonstrando uma fé fraca, porque elas não creram, né? E aí como é que a gente equilibra isso, né? Como é que a gente equilibra a fé em Deus e o uso dos recursos científicos, né? Como é que elas podem caminhar juntas, né, pro cuidado do ser humano, visto que, como tu disse, né, a gente não é só corpo, a gente também é mente, a gente tem o nosso espírito, como tu falou que a fé, né, ajuda nos tratamentos, mas como é que a gente equilibra isso? Então, acho que a gente tem que sim estar usando a ciência para nos servir e não para dominar ou explorar, né? Acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, né, entre fé e ciência. Então, acho que a gente tem que usar todos os recursos que Deus nos disponibilizou, né? Ele criou todas as coisas, então a ciência sim foi criada pelo Senhor, então eu creio que a gente precisa estar fazendo bom uso delas, né? Não tá idolatrando a tecnologia, né? Também não ser o extremismo, né? Ah, não, é só a tecnologia que vai me salvar, só a medicina, mas eu acho que ir por outro lado também não é o correto, né? Até ontem à noite eu tava numa aula, e eu até vou ler, Duda, eu acho que tem muita relação com isso, que fala sobre aquele versículo de João 9, né? Que relata o acontecimento que Jesus cura um cego, né, de nascença. Então fala assim, ó: ao contrário do que se pensava na época e também nos tempos de hoje, o Senhor Jesus deixa claro que nem toda doença é uma consequência de um pecado, né, pode ser, mas nesse caso relatado em João, que era o caso do... ele era cego, né, não era. Então situações específicas podem ser permitidas por Deus para propósitos específicos. Então eu creio que às vezes uma doença específica, algo específico, o Senhor usa para o propósito dele, né? Então uma deficiência, seja física ou mental, representa um desafio enorme, tanto para o afetado quanto para seus familiares. Mas o Senhor Jesus mostra aqui uma nova perspectiva. A doença é uma oportunidade para que as obras de Deus se manifestem na vida de quem sofre. Então, em situações como essa, muitas perguntas são levantadas, né? Como, né? Por quê? Então, nesses casos, nossas orações por socorro e intervenção divina nem sempre são respondidas, não da maneira que desejamos, né? Nem no tempo. E nem sempre a gente encontra as respostas que desejamos. Mas o Senhor, ele não fica indiferente a essa situação, né? Então, eu creio que às vezes, até tipo uma questão de doença, algo tá acontecendo, e o Senhor vai usar aquilo para algum propósito, né? Seja para nós se render, né, ao Senhor e buscar ajuda, né? Deixar às vezes esse orgulho de lado, né? E tá assim buscando ajuda, tá assim buscando um médico, né? Quanto pra nós tá orando mais. Então, eu acho que sempre vai ter que ser um equilíbrio entre a gente tá buscando mais o Senhor através disso, mas também tá fazendo bom uso do que o Senhor já nos disponibilizou, né? Da ciência, enfim, de tudo mais. E tem vários, né, versículos que mostram isso, né? Claro que naquela época não tinha tecnologia, né? Então, quando o Senhor curou, né, com barro cego, né? Ele usou o barro. Querendo ou não, seria a tecnologia daquela época, né? Usou um meio, tipo, físico pra tá curando, né? E isso não anula a fé, né? Isso é algo que pra mim caminha junto, assim, lado a lado. Sim, uma auxiliando a outra, né? Uma auxiliando a outra. É que nem tu falou, né? Tipo, o paciente ali que tá fazendo o tratamento, utilizando a tecnologia, a ciência, a medicina, ele tá... se ele tem fé, ele tem resultados diferentes, né? Principalmente porque ele crê, né? E não é... E eu entendo assim, agora tu pode me corrigir, tá? Se eu estiver errado, tá? Mas quando a gente fala da nossa fé, não é um positivismo, sabe? Um pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo. Mas eu entendo que, tudo bem, isso também pode fazer diferença, porque existem inúmeras fés, né? Então tem pessoas de fés diferentes e talvez a pessoa não creia em Cristo, né? Mas se ela se agarrar na fé dela, também pode auxiliar, né? Pode dar resultado. Mas eu quero dizer o seguinte, quando a gente fala da fé em Cristo, a fé em Cristo, ela não é um pensamento positivo, né? Tipo, vai dar certo. Não é teologia do segredo, né? Se eu acreditar, eu vou ser curado. Não é isso. Mas eu entendo que a fé em Cristo, ela nos motiva e nos dá força, porque nós entendemos tudo que tá por trás disso, né? E mesmo que daqui a pouco não haja esperanças de cura no tratamento, e o tratamento é só pra amenizar e dar daqui a pouco um fôlego de vida, alguma coisa assim,
Mas ao mesmo tempo a fé ela pode nos ajudar porque nós sabemos para onde vamos, né? Nós temos a esperança da eternidade com o Pai. Então, talvez pessoas, né, de grande fé em Cristo, né, elas possam passar por esse tipo de tratamento de uma forma mais proveitosa, não sei a palavra, né, mas eu digo assim, de uma forma mais tranquila, né, do que outros. Obviamente que passando pela dor, passando, né, pelas consequências, né, como é que se diz, pelos efeitos adversos, né, que pode gerar o tratamento, mas sempre triste muitas vezes também, obviamente, mas sempre motivado e com a esperança de que esse não é o fim, né? Então, talvez isso pode ter relação também, né? Quando a gente anda fé e ciência, tratamento, tudo mais de montadas, a gente consegue vincular tudo isso, porque os extremos que são problemáticos, né? A gente crer só na fé e não buscar ajuda na ciência e talvez mesmo como cristãos, a gente achar que só a ciência é suficiente porque a fé não vai ajudar em nada, mas muito pelo contrário, né? Ela ajuda, né? Não sei como é que tu vê a tua experiência de pessoas que passam por tratamento que tu sabe, né, que são cristãs, se tem alguma diferença, mas aí, claro, né, digamos assim, na tua experiência, né? Não é uma pesquisa científica totalmente, né, com muitas pessoas, né? Na tua experiência, né? O que tu percebe, a tua percepção? Eu lembro de um paciente que tratou ali conosco. Ele era tio de um amigo meu, então eu acompanhei o tratamento inteiro dele. E ele era cristão, né? Temente ao Senhor, assim, ele tomava a frente dos grupos caseiros, enfim. Eu lembro que foi muito leve, sabe? Todo o tratamento foi leve, assim, nunca foi algo, meu Deus do céu, a gente tá perdido e agora acabou o mundo e tá tudo errado. Eu lembro até que a irmã dele acompanhava ele, a gente orou juntas, assim, e eu acho que é esse sentimento de gratidão mesmo, contentamento, sabe? Eu acho que é um contentamento, assim, de a situação... E o senhor falou que a gente ia passar por situações ruins, né? No mundo a gente vai ter aflição, vai ter, né? A gente vai ter sofrimento, vai ter. Mas, tipo, tem de bom ânimo, né? Porque o Senhor tá conosco e essa é a promessa que Ele nos fez. Ele não vai nos abandonar. Então, eu acho que a gente se apegar nessa promessa do Senhor e tá passando pelas situações contente, né? Lembrando tudo que Ele fez por nós, que o Senhor é bondoso sim, Ele é misericordioso. Eu acho que isso muda a nossa mente, né? Eu lembro que acabou, no fim do tratamento, depois de um tempo, ele faleceu. Mas a irmã dele, ela me chamou, tipo, agradecendo pelo cuidado, né? Sabendo que, enfim, ele tava num lugar melhor, né? Tava com o Senhor, Eu acho que eu senti, acho que foi leveza, sabe? Não foi um período pesado, foi sofrido, com certeza, foi doloroso, né? Mas não foi pesado, não foi um fardo, assim, sabe? Eles não pararam de ir na igreja, não pararam de orar, não negaram o Senhor, assim. Ao contrário, né? Permaneceram em oração constante, enfim. Eu lembro que foi eu acho que essa sensação de leveza mesmo da família, sabe? Me lembrei agora do caso de Paulo, né? Que ele fala o relato lá do espinho na carne que ele tem. E indiferente o que fosse esse espinho na carne, o que ele demonstra é a fé, a confiança em Deus, porque ele diz que, rogou a Deus, né, para que tirasse esse espinho na carne dele, e Deus disse para ele, minha graça te basta. E ele disse, então tá bom, né? Mas ele pediu a Deus, ele clamou a Deus antes, né? Não quer dizer que a gente não possa, né? Às vezes as pessoas têm também esse pensamento, eu não posso reclamar da vida, porque acho que contentamento é eu aceitar tudo de bom grado e tá tudo certo. Não, tu pode reclamar a Deus. O próprio Jesus, quando estava se preparando, vamos dizer assim, entre aspas, né? Pra ir pra cruz, ele clamou a Deus pedindo, afasta de mim esse cálice. Sim. E Deus disse, não vou. E aí, Jesus disse, então tá bom, né? Então, contentamento, né, é nós aceitarmos e sermos submissos àquilo que Deus nos deu, né? Então, mas não quer dizer que a gente não passará, porque nem tu falou, não passar por sofrimento, né? Não vamos sofrer. E aí, eu te faço agora uma última pergunta. Por que acontece, né? Tu trabalha aí no hospital, né? Provavelmente, né? No meio de pessoas que estão ali fazendo longos turnos, né? Para cuidar de outras pessoas, sejam médicos, enfermeiros, né? Outros profissionais da saúde. E como é que a gente pode, nós como cristãos, né, ver esses profissionais, né, sem talvez um preconceito da ciência, sem pensar que todo médico é ateu, sabe? Sim. Mas como é que a gente pode ver essas pessoas, né, os médicos, físicos médicos, né, temos
atendentes, técnicos, enfermeiros, às vezes que muitas vezes estão ali num turno longo, cansados e tudo mais. Como é que a gente pode ver eles como ferramentas que são usadas por Deus? Mesmo que talvez eles não acreditem em Deus. Mas como é que a gente pode olhar para eles, valorizar, apoiar esses profissionais como uma comunidade, né, cristã? Eu acho que vendo eles assim como cooperadores do Senhor, porque eles participam da obra de Deus ao estar aliviando sintoma, estar aliviando o sofrimento, diagnosticando, né, alguma doença, tratando, salvando vidas. Então, de certa forma, eles cooperam com o Senhor nisso, né? E o Senhor deu esse dom, essa habilidade para eles, esse conhecimento médico, esse conhecimento científico, que eu creio que é presente do Senhor, né? Porque Tiago fala que toda boa dádiva vem do alto, e essa inteligência vem do alto, né? É algo do Senhor mesmo. Então, eu acho que a gente tá tendo essa visão, né? De que tendo essa gratidão pela capacidade, né? Que eles têm, que eles estão nos auxiliando, que eles estão nos ajudando, né? Querendo a cura, a melhora, né? E eu acho que isso. E também orar, né? Por essas pessoas, porque às vezes vai acontecer, né? Já aconteceu comigo, né? De ser bem atendido por um profissional de saúde e às vezes ser mal atendido por um profissional de saúde que nem me olhou na cara, né? E assim vai. Só que Sim. A gente não sabe, né? Assim como quando a gente tá no trânsito e alguém, sei lá, nos fecha ou xinga a gente não sabe como que tá o dia daquela pessoa, né? Sim. Daqui a pouco ela tá com pressa porque tá com, sei lá, um ente querido no hospital. Ou ela perdeu o emprego, ou brigou com alguém e aí tá, né, estressado. E da mesma forma, os profissionais, daqui a pouco eles estão ali no final de um longo turno ali de trabalho e tiveram que, sei lá, escutar muitas pessoas só pedindo atestado. Sim. Sem ter nada, que acaba estressando, né? Exausto, já. Então, a gente tem que também ter essa compaixão, né? E obviamente, né, na verdade, pensando bem, né, isso vai servir pra qualquer pessoa, né? Até o caixa do supermercado, o caixa do banco, profissional que vai nos atender, nos vender alguma coisa, né, vai servir isso. Com certeza. Que a gente possa realmente ser, vamos dizer assim, aqueles que amam até o inimigo, né? Mesmo que a gente é mal atendido, mesmo que a gente daqui a pouco não receba. Mas normalmente, né, não sei, tu pode compartilhar a tua experiência, como é que é a galera aí da física médica e o pessoal da física médica? Eles têm contato com o paciente, não têm contato com o paciente? Como é que tu percebe, assim, o pessoal lidando com os pacientes, assim? Em comparação com o médico, com o enfermeiro, com o técnico, a gente tem bem menos contato com o paciente, né? A nossa sala fica no meio do setor, então a gente tá transitando sempre com o paciente junto e tudo mais, mas a gente não consulta o paciente, né? A gente vai ver o paciente no primeiro dia de tratamento, quando acontece algo, a gente precisa ir lá no aparelho, enfim, conversar com o paciente, mas não é um convívio tão diário, né? Mas eu sempre busco, né, pensar nisso, né? O paciente tá passando por uma situação sensível, toda a família tá passando por isso junto, né? Tipo, não é fácil. Então, assim, tolerar, sabe? Eu acho que tolerar... Ainda mais o câncer, né? Isso, porque às vezes a pessoa recebe esse diagnóstico, é um baque, assim, na vida, né? Parece não, né? Tudo muda. A rotina vai mudar, né? A gente tem que pensar que, cara, tem paciente vindo 2 horas de viagem pra tratar ali com a gente, sabe? Então, né, toda uma situação, assim, envolvida. O paciente que deixou o emprego, né? Enfim, então acho que a gente tem que ter muita tolerância e empatia, sabe? De, olha... não tá fácil, então tolerar e ter esse cuidado, né? Até quando o paciente às vezes tá um pouco chateado, enfim, a gente ter essa sensibilidade, né? De tá ouvindo, tá entendendo e tá tratando bem, assim. Então eu sempre busco tá tendo esse cuidado, né? Esse olhar mais direto, né? Porque às vezes a gente parece que, vai passando, trata um, trata outro, vira uma rotina, né? Como algo meio automático. Mas eu acho que ter esse cuidado de... Eu acho que isso não é de forma geral na medicina, né? A gente precisa estar olhando pro paciente e sabendo que, cara, é uma pessoa que tem toda uma família em volta, assim, uma rede, né? De apoio que tá ali passando por aquilo junto, não adianta, né? Os pais vão passar por tudo junto, os filhos, que seja o marido, mulher, né? Então, acho que é uma situação sensível e que precisa ser vista de uma forma cuidadosa, né? Então, Júlia, ótimo papo tivemos aí. Acho que ficou claro, né? O que é física médica. O pessoal saber que física médica
não é uma médica que usa roupas de educação física, que não atende de jaleco, que é uma física médica, ou também não é a médica que tá lá cuidando do pessoal que faz crossfit, né? Não tem nada a ver. Mas muito bem, depois desse papo aí, então, por favor, nos diga aí suas considerações finais, o que você finalmente considera. E depois também, se quiser compartilhar algum contato, algum lugar, algum projeto, sei lá, qualquer coisa, fica à vontade. Então, gente, muito bom falar sobre isso. Eu acho que até nos fortalece a nossa fé, né? Pra estar até orando mais durante o trabalho. Eu acho que isso é algo muito bom. Mas eu queria tá falando de 2 projetos que existem, principalmente, né, principalmente não, né? É na faculdade. Então, a gente sabe quando... Enfim, a gente entra na faculdade, né? Tem toda essa questão de a gente tá ali envolvido, né, com as disciplinas, em uma loucura. E acaba que a faculdade, dependendo da faculdade, é um lugar meio hostil também, né? Muita influência. E existem 2 movimentos, né? Que é o Farol e o Dunamis, que são movimentos cristãos e são frentes universitárias, né? O Farol é uma frente universitária do Estudante em Ação, que é uma das áreas da atuação do MPC, que é a Mocidade para Cristo, né? E ali na fundação existia esse projeto do Farol, existe até hoje, e eu acho algo bom estar divulgando, porque eu fazia parte disso, né? Então, assim, naquela semana turbulenta em que a gente tá ali estudando, fazendo tudo, a gente sempre tinha um horário da semana para estar se reunindo, né? Com os irmãos e para estar orando, para estar cantando, para estar... enfim, declarando o Senhor, né? E o Dunamis também, o Dunamis Pockets é um braço do movimento Dunamis, né? E também é nas faculdades, nas universidades, né? E também é esse encontro de jovens para estar proclamando o evangelho, assim. Então, eu acho que a gente não precisa ver a fase da faculdade, né? Essa fase da graduação como algo ruim, né? Não, é um ambiente ruim, é só pessoas do mundo, vai ser ruim pra mim. Não, existem coisas muito boas, eu acho que é uma fase boa pra estar fortalecendo a nossa fé, né? Então, esses 2 movimentos são movimentos bons. E eu quero indicar um livro também, que eu acho que é um dos melhores livros que eu já li, assim, que é o Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, né? Que eu acho que tá muito interligado com o que a gente tem falado, né? Sobre, enfim, conhecimento, né? Junto ali com a fé e tudo mais. Eu acho que é um livro muito, muito bom, assim. Uhum. Até, Duda, só um incentivo que eu acho que é legal fazer. Às vezes a gente acha que o ambiente de trabalho, né? O ambiente, não, eu tenho que ir ali pro trabalho. Eu sei, né? É a nossa responsabilidade, a gente tá ali pra isso. Mas eu acho que a gente precisa estar sendo sensível, né? O mundo, ele precisa do Senhor. O mundo busca isso. Ele busca nas coisas erradas, mas o motivo da busca tá correto, né? Ele tem esse vazio. Então, ele tem um vazio, ele tá buscando por algo, só que acaba que o mundo busca nos lugares errados, né? Eu acho que a gente tá sendo sensível aos nossos colegas de trabalho mesmo, tô dizendo, né? Tipo, tamo ali no ambiente de trabalho e tudo mais. Eu acho que essa sensibilidade nossa em tá vendo que o nosso colega tá meio abatido e chegar pra ele e falar, cara, posso estar orando por ti? Sabe, as pessoas, elas precisam disso e elas sabem que precisam, né? Às vezes, na verdade, às vezes elas não sabem que precisam disso, mas elas aceitam isso, assim, sabe? Eu acho que todo mundo precisa do Senhor. Muitos não sabem que precisam. Mas quando a gente chega e fala, posso orar por ti? As pessoas, elas se quebrantam, né? Então, eu acho que ter essa disposição, né? Esse coração disposto a estar sendo sensível ao que o Senhor quiser que a gente faça, né? Seja dentro do trabalho. Claro, não fazer isso em horário de trabalho, né? Mas ter um intervalo, enfim. E tá buscando esse colega de trabalho, eu acho que é bom, sabe? Muito bem. Então, link no post para vocês conferirem aí as indicações da Júlia. E muito obrigado por participar aí conosco no podcast do Pelo Amor de Deus. E também quero finalmente considerar que é bem interessante a gente perceber como que a ciência, né, os avanços da ciência, se preocupando tanto, né, em questão de prolongar a vida, mas também em tratar, né, a saúde das pessoas, para restaurar a saúde, né, de uma forma humana, né, como que a ciência ela tem avançado, né, e auxiliado nisso tudo, né. E a fé, né, que nem a Júlia falou, ela pode nos ajudar ainda, né, nesses tratamentos, né. Então que a gente possa perceber que a ciência e a fé, elas podem andar juntas, né, elas não são inimigas, né, elas não estão, vamos dizer assim, uma longe da outra, mas elas podem se acrescentar, né, aonde hoje é aquela velha historinha, né, clássica, né, clichê,
do homem que queria que Deus salvasse ele tava no meio de uma enchente, em cima do telhado da casa, aí veio o helicóptero, veio o barco, veio tudo, e ele não aceitou porque Deus ia salvar ele, e aí ele acabou morrendo, e aí quando ele chega no céu, ele pede, mas tu não ia me salvar e tal, aí Deus diz, mas eu te mandei helicóptero, eu te mandei lancha, eu te mandei barco, eu te mandei todo mundo, e tu não quis. Então Deus também, ele nos dá conhecimento, ele nos dá sabedoria para que a gente crie novas coisas, a gente descubra novas coisas, a gente invente novas coisas, e com essas coisas, né, através da ciência, nós possamos cuidar uns dos outros, né? Então, que nem a Júlia falou, que a gente possa usar o conhecimento para o bem, e não para o mal, ou de uma forma arrogante, achando que somos melhores que Deus. Mas que a gente possa perceber que todo esse conhecimento que nós temos para cuidar uns dos outros vem de Deus, e que ele possa ser usado, então, para ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, a glorificarem a Ele, e que possamos sempre confiar, né? Que Deus está no controle de tudo, e que, indiferente do que aconteça, né? Ele é glorificado e nós estaremos com Ele na eternidade, certo? Amém. Então, muito obrigado para quem nos escutou até aqui, e até o próximo episódio. Até mais! Tchau, gente.